Boa noite, meus queridos irmãos. É com grande alegria que nos reunimos nesta noite para falarmos um pouco dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus e refletirmos, através dessa abençoada doutrina, como é que podemos nos reestruturar espiritualmente para alcançarmos a paz interior, o equilíbrio que tanto necessitamos. Então eu convido a todos para que elevemos nosso pensamento a Deus Pai, e nesse momento tão difícil que nos encontramos, vamos participar juntos dessa reflexão, tendo a humildade de reconhecer que só conseguiremos vencer as barreiras que ora enfrentamos e seguirmos erguidos nesta luta com a assistência de nosso Mestre amado Jesus. Permita-nos, Senhor, sentir a Tua presença através da Sua grandiosidade, para que nós consigamos nos alimentar de Tua força, que tanto precisamos em nossas vidas nesta hora. Esteja conosco nessa noite, Jesus, nos abençoando, fortalecendo, para que nós possamos conseguir aprender e nos transformar, para que a gente encontre tudo aquilo que precisamos. Que assim seja. Gostaria de convidá-los para que nós possamos fazer essa reflexão da noite através de um texto escrito na Revista Espírita de novembro de 1865. E ela foi readequada para o momento atual pelo juiz de direito da cidade de Itapetininga, São Paulo, orador espírita, Alessandro Viana Vieira de Paula. E nós vamos perceber que essas orientações de Kardec são extremamente atuais. Elas se passaram mais de 150 anos e nós ainda não aprendemos muitas coisas que foram orientadas naquela época. E aí a gente se pergunta, houve alguma pandemia à época de Allan Kardec? Quais foram as recomendações doutrinárias que ele deu aos espíritas da época? Então nós vamos observar, como eu falei, um texto que ele escreveu chamado O Espiritismo e a Cólera, e o cólera. Cólera é uma doença provocada por uma bactéria que as pessoas acabam desenvolvendo essa doença, contraindo através de alimento e água contaminada pela bactéria. Não estamos vivendo uma pandemia de cólera, mas estamos vivendo uma pandemia em que as recomendações são extremamente pertinentes ao momento atual. Então, na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreve este artigo, como eu falei, denominado O Espiritismo e o Cólera. Por que ele fez esse texto? Porque justamente os adversários do Espiritismo compararam a pandemia de cólera com o Espiritismo, como uma peste que tomava conta da humanidade. Então, Kardec, sempre muito educado, ele refuta essa tese, né, do Espiritismo ser uma peste, e aproveita para escrever algo sobre, orientar os espíritas sobre a pandemia do cólera.
Então, na época, registra-se, né, que nesse período de 1845 a 1860, houve a terceira onda pandêmica de cólera. E como a pandemia que estamos passando, né, na época atual ceifou milhares de vidas no mundo. Segundo os historiadores, justamente, essa pandemia de cólera causou o maior número de mortes do século XIX, como está acontecendo no século XXI. Então, meus irmãos, neste artigo, Kardec cita a carta que ele recebeu de um leitor da cidade de Constantinopla. Constantinopla, hoje, é a cidade de Istambul, a maior cidade da Turquia. E lá havia já, né, tinha ocorrido mais de 70 mil mortes pela cólera. E o leitor sugeriu que os espíritas de Istambul, pela crença que eles, né, pela crença religiosa, pela crença no espiritismo, eles teriam sido preservados do flagelo pandêmico. Não teria acontecido nada aos espíritos. De imediato, como nós vemos sempre, o posicionamento de Kardec com muito bom senso, ele discorda totalmente da tese do leitor, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra a cólera, mas ele faz uma excelente abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, porquanto essa força moral, ela vai repercutir no corpo físico, inclusive no próprio sistema imunológico, fortalecendo a imunidade e, em consequência disso, o equilíbrio, o bem-estar, o entendimento de tudo aquilo que nos acontece, propiciando essa força moral, nós conseguimos preservar a nossa saúde, estando em equilíbrio mental e, consequentemente, mantendo a saúde física. Hoje nós sabemos, meus irmãos, que há diversos estudos que correlacionam o binômio fé e saúde. E isso justamente nós vamos perceber que ele não se limita apenas à crença espírita. Nós vemos universidades do mundo todo esclarecendo, através de trabalhos científicos, do poder da oração, do poder da fé na restauração da saúde das pessoas. Então, a primeira coisa que Kardec coloca nesse texto é sobre o medo da morte. Não diferente dos dias atuais, na época também, o medo da morte atingia uma quantidade imensa de pessoas. Na pandemia daquela época e na pandemia atual, principalmente na atual, que nós vemos os meios de comunicação dando uma ênfase muito grande, apesar de nós sabermos que são vidas, são famílias que sofrem, mas se vê um trabalho muito forte, acentuando muito mais o lado dos desencarnes do que o lado das recuperações da saúde em quem passa pela doença. Então, esse medo patológico que vige justamente nesse momento, por si só, ele gera um estado emocional desarmonizado.
E essa desarmonia vai repercutir na saúde física e mental das pessoas, fazendo com que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e estresse. E agora eu gostaria assim de trabalhar um pouquinho com vocês em relação a isso. Esse estresse constante, essa ansiedade permanente, gera em nosso organismo reações que podem provocar um desgaste da nossa saúde muito grande. Então, veja, quando nós permanecemos num estado de ansiedade constante, é como se nós estivéssemos frente a um perigo 24 horas por dia. Então, qual é a reação do nosso organismo? É como se nós estivéssemos de frente a um leão. Nós temos que tomar uma atitude de defesa. E aí, nosso organismo libera a adrenalina. A adrenalina, em situações normais, no momento de um estresse rápido, né, ela controla o nível da pressão arterial, da frequência cardíaca, né? Ela é importantíssima para que o nosso corpo passe por esses momentos de estresse. É um hormônio que nos ajuda ajuda a nos defender, né? Principalmente nessas horas de estresse. Mas se nós mantermos esse nível de ansiedade, de estresse constante, o excesso de adrenalina vai se tornar perigosa e pode provocar um aumento na possibilidade de um infarto. A mesma coisa quando nós estamos estressados, nós liberamos um hormônio chamado cortisol, que vai ajudar no controle desse estresse. Então, o cortisol, ele reduz as inflamações, contribui com o funcionamento do sistema imune, mantém os níveis de glicose do sangue constantes, assim como a pressão arterial. Então, ele é liberado num estado de exaustão prolongado, quando esse estresse se torna crônico, e aí o que acontece? Os níveis de cortisol se elevam a ponto de causar danos à nossa saúde. Então, percebam, meus irmãos, que o medo patológico, o estado de estresse constante, gerando a ansiedade, faz com que o nosso sistema imune enfraqueça. E com isso, nós podemos ter consequências bastante sérias em nossa saúde. Então, para o espírita, o temor da morte, ele deixa de ser algo catastrófico, porque nós acreditamos na imortalidade da alma. Nós sabemos que a morte só acontece no corpo físico, porque o nosso espírito, ele continua vivo em outras dimensões. Justamente o que do Kardec serve para sustentar essa força moral que ele coloca. Nós temos a certeza do amor de Deus para com toda a humanidade. Então, o que nós precisamos compreender? Se estiver na nossa programação reencarnatória, nós podemos pegar a doença, a Covid-19, e desencarnarmos. Mas, se nós nos cuidarmos dentro daquilo que é recomendado, e não for a nossa hora, o desencarne não vai acontecer. Essa certeza vai nos ajudar a nos sustentar pela fé.
O fato também de não temermos a morte não significa que nós não damos valor à vida física. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, Kardec, ele expressamente faz um chamamento à necessidade de se seguir as medidas sanitárias. Porque não é porque eu sou espírita que eu não vou seguir as diretrizes e as normas que as autoridades públicas da saúde vêm nos orientar. Então, nós temos o dever moral de prolongar a nossa vida, não por apego, mas para aproveitarmos o nosso tempo encarnado com o desejo de progredir, de nos melhorar, de nos depurar, despojarmos-nos dos sentimentos que nos faz o homem velho, né, carcomido pelo egoísmo, pelo orgulho, e aproveitar esse tempo para adquirir a maior soma de méritos para a vida espiritual. Então, se os meus irmãos perceberem, a recomendação de Kardec, ela se aplica totalmente ao momento que nós vivemos em relação à pandemia do coronavírus. Então, Kardec comenta sobre a importância da serenidade. Serenidade essa que é vital para a nossa saúde emocional e mental. Então, a serenidade não é algo que cai em nosso colo. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser conquistada, de forma que nós temos que aproveitar o máximo possível desse período que estamos vivendo em isolamento social, a fim de justamente, aproveitando melhor esse tempo, vamos buscar a meditação, o autoconhecimento, mergulharmos para dentro de nós mesmos, percebermos, meus irmãos, aonde ainda estão os nossos equívocos, os nossos desajustes, e ir aos poucos trabalhando para conquistarmos essa serenidade necessária para enfrentarmos esse período, que não temos ideia, por enquanto, de quanto tempo isso vai durar. Então, em vez de ficarmos assistindo televisão, programas que trazem um estado de ansiedade ainda maior, vamos aproveitar esses momentos para fazermos as nossas orações, porque a oração, ela é um recurso primordial para nos manter conectados com Deus, com as forças superiores, que mantêm a nossa vida em equilíbrio. Então, tirar esse tempo para estarmos em plenitude com o mundo maior, na força do amor divino. E com isso, vamos alcançando aquele estado de paz interior, mesmo que estejamos doentes, mesmo que um ente querido nosso esteja no hospital. Por quê? Porque nós acreditamos que só acontece aquilo que é necessário para o aprendizado da nossa evolução. Então, Kardec também fala que o espírita deve mudar completamente seus hábitos. Mais de 150 anos se passaram e nós vamos perceber que as orientações são praticamente as mesmas. No momento atual desta pandemia, o coronavírus fez com que nós precisássemos mudar completamente nossos hábitos em relação às questões profissionais. Muita gente está hoje trabalhando
remotamente, né, de casa, mudando a sua forma de sair no dia a dia, né, mudando a convivência familiar. Muitos casais se viam ao acordar e ao deitar. Hoje, muitos permanecem 24 horas por dia juntos. A nossa vida social mudou totalmente. Nós não temos condições hoje de abraçar, de estar junto, mas se faz necessário. Então, Kardec nos diz que o espírita deve ser obediente e resignado, ajustando sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e coletiva. Então, observe, meus irmãos, como esse texto é atual. Então, no final do artigo, Kardec insere uma mensagem de um espírito que, na sua última encarnação, Dr. Demeur, ele foi um médico. E esse espírito traz recomendações extremamente oportunas e aplicáveis ao momento que estamos vivendo na atualidade. Então, o espírito do Dr. Demeur, ele acentua a importância da higiene. Ter as mãos limpas. Veja bem, é tão importante lavar as mãos corretamente, manter as nossas mãos limpas, que existe um dia mundial de lavar as mãos, é o dia 15 de outubro. Então, nós vamos ver que no século XIX, esse médico, Ignaz Semmelweis, o médico húngaro, ele descobriu justamente que lavando as mãos evitaríamos o contágio de inúmeras doenças. No século XIX, estamos no século XXI e ainda não aprendemos a lavar as mãos corretamente. Precisamos ou não precisamos ser orientados e vigiar as nossas atitudes? Então, esse espírito também, ele faz a mesma referência de Kardec. Evite o medo. Então, ele insiste para que a gente evite o medo, porque muitas vezes o medo é um mal pior que a própria pandemia. Então, cabe ao espírita, ao compreender tudo isso, manter a calma dada pela fé e principalmente não recear a morte. Então, esse médico, ele fala em não se ignorar os primeiros sintomas da doença. E recomenda que precisa, tomar a atitude correta de buscar o socorro necessário. Então, ele está falando para a pandemia de cólera, há 2 séculos atrás, mas, mais uma vez, chamo a atenção de como é pertinente para o momento presente. Então, o Espírito enfatiza a necessidade da confiança que precisamos ter, primeiro em nós mesmos e principalmente em Deus. Porque isso são 2 fatores que vão manter o nosso equilíbrio mental e vai proporcionar um bem-estar de saúde física e mental. Então, por fim, o Dr. Demeur toca no assunto do temperamento espiritual, que na realidade é o que nós hoje sabemos
na necessidade da saúde emocional, da saúde mental. Então, nesse período que estamos em casa, convivendo mais próximo dos nossos familiares, vamos evitar as mágoas, o ódio, as tristezas, as angústias, as ansiedades, porque isso vai gerar um estado de tensão emocional, vai gerar um estresse que faz com que a nossa imunidade baixe e a possibilidade de adquirir, né, de sermos contaminados pelo vírus se torna maior. O que ele nos orienta? Vamos investir na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, porque tudo isso vai nos ajudar a manter a saúde espiritual e com isso, né, o nosso corpo deixa a possibilidade de vir a adoecer, né? A nossa imunidade estando fortalecida, é mais difícil nós adoecermos. Então, concluindo, meus irmãos, que artigo impressionante de 1865 e que tem plena validade para esse período de coronavírus. Essa doutrina de amor, de fortalecimento, que traz todo esse conhecimento a cada um de nós, ela nos faz compreender que nenhum de nós é vítima das dolorosas ocorrências, mas que devemos aproveitar justamente para ampliar a nossa visão sobre a imortalidade da alma, a fim de apreender com responsabilidade a lição desse momento singular. Aqueles que desencarnam, meus irmãos, provavelmente assumiram esse compromisso no seu planejamento reencarnatório, que passariam por essa doença e teriam o seu desencarne como resultado da doença. Então, a doutrina espírita orienta a reeducação da alma através dos ensinamentos da prática do Evangelho. Ama teu próximo como a ti mesmo. Só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Esse é o momento crucial de nós vivermos esses ensinamentos de Jesus. Orar, vigiar a nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, desenvolvendo a benevolência, abrindo o nosso coração para auxiliar o próximo, a indulgência de entender o outro, aceitar o outro como ele é, e o perdão dos erros, dos equívocos que nessa hora todos nós praticamos. Então, estudar, amar e ser útil na obra de Deus são atitudes que dão o real sentido à nossa existência. Essa, então, é a mensagem que eu queria passar a vocês na noite de hoje. Vamos agora, então, à nossa oração final, pedindo ao Pai Celestial que nos auxilie, nos ampare nesta hora. Vamos nos preparar, meus irmãos, para irradiarmos de nossos corações a todos aqueles que necessitam. Ore comigo. Jesus, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abre teu seio divino e receba a nossa súplica, Senhor.
Convido a todos para que dirijamos nossos pensamentos até as UTIs dos nossos hospitais, as enfermarias, nos lares, onde estiver alguém necessitado, para que possamos derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e a consolação sobre suas almas. Abençoa, Senhor, as famílias que choram pelos seus entes queridos e principalmente aqueles que nesta hora precisam do teu consolo e a força do teu amor. Que através de tuas equipes consoladoras, ajuda-nos a elevar a fé, que a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Que assim seja.